Olá, pessoal. É, Nessa videoaula, pessoal, que estamos discutindo aqui, falaremos um pouco sobre a relação entre o filme Matrix e a filosofia, ok? Em primeiro lugar, antes de falarmos sobre a relação da Matrix e a filosofia, é importante definirmos o que é a Matrix dentro dos filmes de Hollywood. A Matrix nada mais seria do que um sistema de computação onde os seres humanos crescem dentro de uma realidade virtual, para depois, de grandes, serem alimentos das máquinas, ok? A gente vê que, por exemplo, os seres humanos criaram as máquinas e essas máquinas, pessoal, dentro da história da Matrix, elas tomam um controle e elas percebem que é possível elas funcionarem baseadas somente na questão da energia criada pelos corpos humanos. Então elas conectam os seres humanos a um sistema de computação quando esses humanos ainda são crianças, bebês, e as pessoas passam a viver meio que uma realidade virtual. Elas pensam que estão vivendo o real, quando na verdade elas estão dentro de uma grande ilusão. E o que é que acontece? Algumas pessoas, elas conseguem sair dentro desse sistema. E à medida que elas saem de dentro desse sistema, é claro que a realidade do lado de fora ela é muito mais complexa, é muito mais complicada. A escassez de alimentos, a escassez de víveres, as coisas não são tão fáceis, mas elas saem de lá e elas sempre tentam retornar para a Matrix para poder resgatar outras pessoas que estão ainda presas ao sistema. É aí o primeiro ponto que a gente vê, por exemplo, de conexão com a filosofia. Se a gente for pegar, por exemplo, o mito da caverna de Platão, a gente vai ver que existe uma série de pessoas presas dentro da caverna que vivem em um mundo de ilusões, como Platão falava, um mundo das sombras. Na verdade, tudo que elas enxergam são simplesmente impressões do real. Há uma série de pessoas que estão livres, que mostram sombras a essas pessoas, e a partir dessas sombras elas imaginam o que está de fato ocorrendo. Até que um certo dia, um dos prisioneiros é solto, e esse prisioneiro, com uma série de dificuldades, ele passa a caminhar para o lado de fora da caverna, onde ele contemplará uma realidade totalmente diferente. Ao retornar para a caverna, ele avisa aos seus companheiros o que havia contemplado, e esses companheiros terminam o matando. Ou seja, a realidade é dura para as pessoas que vivem em um mundo de ilusão. Então a gente vai ver isso aí também dentro da história de Matrix. Pessoas que aceitam viajar para o lado de fora da caverna, mesmo sabendo que lá não será maravilhoso, enquanto há pessoas que querem viver dentro dessa ilusão, ou seja, dentro do sistema que é a Matrix. A gente vê, por exemplo, o caso lá de um personagem que ele chega a vender seus companheiros que já saíram da Matrix para poder reativar a ilusão de viver em um mundo perfeito, ou seja, nesse mundo das sombras, que é muito comum às pessoas que se conformaram em relação ao seu estado de ignorância. A gente vê uma relação também entre o filme e a questão da filosofia quando a gente observa o personagem Neo. O personagem Neo, a gente vai perceber que existem vários elementos da história dele que se parecem com a história de Sócrates. O primeiro elemento é, por exemplo, quando ele vai visitar o oráculo e ele vê a frase conhece-te a ti mesmo, que foi uma frase que foi apresentada a Sócrates quando este estava começando o seu processo filosófico. Então a gente vê essa mesma relação em relação a Neo. E os mesmos questionamentos acerca do que é o real, sobre o conhecimento, a gente também vai ver que Sócrates possui, a gente vai ver também essa interação
com o personagem Neo. Outro elemento que vale destaque, pessoal, entre o filme Matrix, por exemplo, e a questão da filosofia, é quando o personagem Morfeu ele oferece as pílulas ao personagem Neo. Existem duas pílulas e ele começa a dizer, olha, a pílula, se eu não me engano, a pílula azul, se você consumi-la, você vai voltar a viver do jeito que estava. Amanhã você amanhecerá dentro da Matrix como se nada tivesse ocorrido. Ou seja, você continuará vivendo nesse mundo perfeito. Já a pílula vermelha, se você consumi-la, eu não garanto a você que o mundo será perfeito. Talvez você não goste do que irá vir, mas você vai descobrir até onde vai a toca do coelho, que é uma referência à literatura de Alice, no País das Maravilhas. E ele opta pelo conhecimento. Quando ele toma a pílula, automaticamente ele acorda dentro de uma máquina cheio de fios conectados ao seu corpo, e a realidade de fato não era tão linda como ele imaginava. Mas aí houve uma abertura para o conhecimento, houve uma abertura para o real. O sentido crítico que sem a filosofia provavelmente não seria construído. Ou seja, quando a gente se aproxima do conhecimento, a gente começa a se deparar com choques existenciais. Muitas das verdades que nós possuímos, elas são colocadas em choque. O conhecimento tem essa dinâmica de colocar as realidades em choque. Porém, essa reconstrução da realidade, ou seja, esse conhecimento que é adquirido, ele abre também novos horizontes que, se nós não tivéssemos esse incômodo inicial, eles nunca seriam alcançados. Então, a atitude filosófica, ela se concentra basicamente nisso. Questionamento, inconformidade e construção. É necessário desconstruir, é necessário reorganizar as ideias para assim poder construir um novo conhecimento. Então a gente vê essa dinâmica também no filme Matrix, ok? Eu espero que tenha contribuído em relação à ampliação desse conhecimento. Eu super indico esse filme para que vocês possam assistir. Além de uma produção cinematográfica fantástica, ela também traz várias reflexões, principalmente o primeiro filme, viu, pessoal? Os dois últimos nem tanto, mas esse primeiro filme, em relação à reflexão filosófica, ele é extremamente extraordinário. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, como já disse anteriormente, em outros vídeos. Podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Classroom, nos comentários do vídeo aí no YouTube. Qualquer uma dessas plataformas eu estarei disponível para dar as devidas orientações. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos também